Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Nós estamos agora começando a nossa terceira aula sobre introdução ao conhecimento védico, introdução ao conhecimento da antiga Índia milenar, né? Que é o tema do nosso grupo e que é o tema da existência. Tudo que está ligado à existência, ao mundo como nós o conhecemos e como ainda nós não conhecemos, pois há muitos mistérios ao nosso redor, né? Os Vedas revelam e explicam em detalhes, né? Como nós falamos já nas outras aulas, esses detalhes vão eh, da, da natureza do átomo, né, à essência do absoluto que gera os átomos e que é o destino último de todas as almas que existem, né? O destino da sua alma individual é conhecer o absoluto. Os Vedas explicam por que nós existimos, né? Que é uma pergunta difícil de ser respondida pelas filosofias que os Vedas consideram provisórias, né? Os Vedas dizem com clareza que a alma individual existe para trocar amor com Deus. Então, o destino da nossa aventura eterna é esse: encontrar o absoluto e receber dele aquilo que é descrito como Ananda, né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra. Ou prema, o amor absoluto, né? A felicidade eterna. Mas para que isso aconteça, nós temos que atravessar um processo. Nós temos que compreender as diferenças entre os diversos níveis de realidade e o ponto em que nós estamos. Nas aulas passadas, né, nas duas aulas que passaram, nós explicamos que a alma individual é uma coisa e que Deus é outra, né? E nós também explicamos, né, que Deus se manifesta de três maneiras. Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus, ou seja, a pessoa, a corporificação do infinito. O infinito tem a sua forma transcendental. E depois nós temos o Brahma-jyoti, que é o brilho corpóreo da suprema personalidade de Deus, né? Ele emite uma radiosa luz, uma luminosidade, um brilho intenso, né? E que isso existe fora da plataforma transcendental, né? Como nós explicamos ontem, a realidade se divide em dois tipos básicos, né? Existe uma realidade absoluta e espiritual que nós ainda não conhecemos, a nossa consciência não está dentro dessa realidade. E existe a realidade material, que é onde nós estamos, são os universos materiais. Mas antes de começar com os assuntos desta própria aula, eu preciso me reconectar com os gurus, com a sucessão de gurus perfeitos ligados ao conhecimento védico, assim como ele é. Existem muitas versões dos Vedas, como vocês podem ler no grupo, né, relativas a diferentes maneiras de entender os Vedas, né? Agora, se vocês me permitem, eu vou pronunciar os mantras que nos reconectam com o Parampara, com a sucessão perfeita de gurus impecáveis que descende de Krishna até os dias de hoje. Essa sucessão não é uma coisa abstrata. Nós sabemos o nome, a biografia, a data de nascimento, né, os fatos principais, os detalhes da vida de cada um dos gurus que passaram esse conhecimento de mestre a discípulo nos últimos 5.000 anos, né? Isso não é uma especulação, uma invenção. Isso é algo que pertence à história do Vaishnavismo, né? A palavra Vaishnava significa aquele que sabe quem é Deus, né? Então, aqueles que sabem quem é Deus e como é Deus e por que Deus existe, né, que conhecem os mistérios da existência, estão filiados numa escadaria que vem do próprio Absoluto, que penetra a matéria e que chega aos dias de hoje com os gurus puros,
gurus impecáveis que não estão interessados em sucesso econômico, em aparecer na capa das revistas, em ter milhares e milhares de discípulos, em serem adorados como deuses. Eles fazem um trabalho ininterrupto, né? Há muitas e muitas gerações, isso atravessa a história do planeta Terra, né? E eles têm características que nós vamos estudar mais para frente, né? Nós podemos confiar nestes gurus, pois eles têm essas específicas características que garantem a pureza dos seus ensinamentos, né? Por exemplo, o próprio celibato, né? Não é possível a gente não é possível a gente chegar a ajudar as pessoas que estão encarnadas a sair desse maremoto. O universo material, ele é descrito como um oceano em maremoto. Ele é o oceano da ignorância, onde as almas se afogam no samsara, no ciclo de vidas e mortes. Ou seja, é o lugar onde as almas individuais não conhecem o absoluto. Nós somos ignaros das formas transcendentais e da existência, né, da plataforma espiritual, da plataforma transcendental. A plataforma absoluta, a existência eterna, ela é encoberta pelos universos materiais, de uma certa forma, né? Nós dissemos nas aulas passadas e a existência central, esse universo que os Vedas chamam de Vaikunta, significa o lugar da existência que está livre das preocupações e da morte, né? Este âmbito da existência é um universo verdadeiro, né? Composto de planetas, mundos e realidades. Ele não é Deus não é uma ausência, e aquilo que nós poderíamos chamar aqui, né, com a nossa tradição, como o jardim do Éden, não é um simples jardim. Ele é um inteiro universo, descrito como sendo gigantesco, né, perante o qual os universos materiais são como a semente da mostarda, que é uma bolinha muito pequena, menor do que o grão de arroz. Acho que ela não chega a ser um terço de um grão de arroz, né? Então, nós somos minúsculos, né? E a existência é muito maior do que a gente imagina, pois o número de universos ao nosso redor, de universos paralelos a este, segundo a literatura sagrada da antiga Índia, é 10 elevado a 10ª elevado a 50, que é um número com centenas de zeros, é impossível pronunciá-lo, né? Então, como é que isso se relaciona, né? A realidade definitiva é irreversível, perfeita e imortal, e os universos materiais são como úteros, né? Nos quais estão imersas as almas que ainda não têm conhecimento da verdade absoluta. O nível da matéria sutil, né, é um nível celestial dentro do universo. As pessoas me perguntam sempre, mas é verdade que existem seres em planetas ao nosso redor? Sim, os Vedas informam e confirmam que todos os planetas têm a sua específica atmosfera e que ela é habitada por seres compostos da mesma atmosfera. E é por isso que da Terra não é possível distinguir vida nos outros planetas, pois as atmosferas são diferentes, na maioria das vezes. Então, essa questão dentro do universo, quem são os seres, quais são os bem-intencionados, qual é a intenção daqueles que desejam ainda dominar a matéria, etc., faz parte do conhecimento védico, mas o conhecimento védico vai muito além de tudo isso. Ele é muito mais amplo e muito mais profundo do que a questão interplanetária, né? O que as pessoas hoje em dia chamam de mestres ou de seres de tal nível da existência ou de outro planeta ou de outro mundo, tudo isso é muito pequeno em relação ao absoluto, né?
o que é um mestre se nós o comparamos ao Sol? E o que é o Sol se nós comparamos o Sol ao próprio Deus? Né? A Suprema Personalidade, ela manifesta incontáveis sóis, né? Infinitas estrelas. Né? Então, tudo isso que está aqui dentro do universo material é descrito nos Vedas como provisório. É por isso que as pessoas que ainda estão estudando aquilo que a gente poderia chamar de New Age confundem e dizem que o universo é um holograma. Não, o universo não é um holograma, o universo está acontecendo. Se você bater a sua mão com força contra a parede, você vai perceber que é real. Né? É real, mas provisório, não é eterno. E é por isso que gera-se essa confusão, que foi gerada essa confusão. O universo não é irreal, ele é provisório e, portanto, ele não pode ser comparado à realidade constante, suprema e absoluta da plataforma transcendental que existe sempre. Nós vamos entender como funciona o tempo mais adiante nas próximas aulas. Como funciona o tempo material e como funciona o tempo espiritual. Né? Então, nessa terceira aula, eu gostaria de, digamos assim, limpar um pouco o campo do conhecimento védico e ir em direção, né, a informações mais puras. Nós sabemos, nós falamos sobre isso já, que as especulações, ou seja, as opiniões pessoais das pessoas que lidaram e trataram com a espiritualidade nos últimos 5.000 anos, se afastaram dos manuscritos originais, que acabaram se tornando algo incompreensível. As pessoas têm muita dificuldade em entender coisas simples relativas aos Vedas. Né? Por que é que, por exemplo, descreve-se que existe o semideus do fogo, como a gente explica no vídeo, né, as provas científicas da existência de Deus. Né? Então, para continuar em direção ao conhecimento transcendental, o que é a plataforma transcendental, como é a realidade absoluta, nós precisamos ainda limpar o campo. Compreender que Maya, né, é como um feitiço. Nós estamos presos dentro de uma bolha, de uma placenta, enfeitiçada por coisas materiais, por manifestações materiais, que de certa forma, às vezes, chegam a ser contrárias ao próprio absoluto. Ou seja, aquilo que parece bom na matéria não é. Aquilo que parece bonito, na verdade, está corrompido em seus valores. Existe um jogo misterioso, né, que a nossa inteligência tem que se tornar capaz de desvendar. Né? Krishna, um dos nomes de Deus é Rishikesh, o controlador dos sentidos. A suprema personalidade é capaz de equacionar os nossos sentidos como quem manipula o mixer de uma mesa de som. Então nós temos que nos tornar inteligentes ao ponto de desvendar o mistério da existência. As almas liberadas, elas têm a característica de conhecer o que é a ilusão e o que é a verdade absoluta. E esse é um dos temas dos nossos estudos. Nós vamos tentar nos aproximar destas duas plataformas, dessas duas maneiras que a existência tem de se manifestar. Então, hoje em dia usa-se a palavra a Matrix. Nós temos que sair da Matrix. Muitas vezes no grupo e em outras aulas eu insisto para que as pessoas usem a nomenclatura correta. O sânscrito é a língua original do planeta Terra, está ligado à transmissão dos mantras perfeitos, das poesias matematicamente, vibracionalmente impecáveis dessa literatura, que chama a ilusão material de Maya. A palavra Maya também pode ser traduzida como feitiço. Estes mundos materiais, estes úteros que orbitam ao redor da existência plena, da realidade amorosa do Supremo Deus,
né? Eles são como bolhas materiais de sonhos manifestados e criados, digamos assim, em sintonia com as leis do próprio universo pelas almas que habitam este mundo, né? Sim, de uma certa forma, nós participamos da nossa história dentro do cosmos, né? O nosso karma. E o que isso quer dizer? Não é verdade que nós criamos com Deus, né? Nós não somos responsáveis pela posição dos planetas, pela quantidade de estrelas, pelo volume perfeito do calor do Sol, né? Isso é uma especulação da New Age, né? Não existe o verbo cocriar, ninguém cocria nada, pois esse verbo não é possível, né? Existe a criação e ela tem determinadas características que respondem a leis específicas, né? Nós estamos manifestados dentro desta bolha gigantesca, que também funciona como um relógio vivo, feito de atmosferas. Imaginem a órbita das estrelas e de alguns planetas, soltando gases, né? Se movendo dentro de um relógio que se movimenta de maneira geométrica, né? e perfeita. Então, esta máquina da realidade material onde nós estamos inseridos, ela foi programada para durar 311 trilhões,04 anos humanos, né? Ou 40, às vezes eu me confundo, me perdoem. E esse funcionamento obedece a determinadas leis. Essa minha confusão me fez me lembrar que eu anunciei, mas não pronunciei os mantras sagrados de reconexão com o Parampará. Então, com um pouco de atraso, peço que vocês me deem licença para que eu diga Om Agyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tajmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muito bem. Obviamente eu encurtei a quantidade de mantras para estas primeiras aulas, para que o sânscrito não soe estrangeiro demais aos ouvidos dos que estão se aproximando agora, né? Muito bem, voltando ao assunto, né, nós estávamos falando que existe esse gigantesco relógio de planetas que exalam gases, que espalham atmosferas. O que é um mundo, senão como algo similar a uma bolha, né? a uma bolha de realidade que Deus cria para que civilizações se manifestem sucessivamente dentro das regras daquele planeta ou daquele mundo, né? A plataforma humana, ela é composta de regras, né? Em Kali Yuga, nesta era em que nós estamos, existe limitações específicas. O homem pode viver aproximadamente 100 anos, né? Então, esse relógio vivo universal, ele é produzido por um feitiço, por uma magia de Deus, pela Maya, do absoluto, né? Maya significa isso. São os poderes mágicos, né? As ilusões, os níveis de realidade que Deus consegue criar, né? Então, Deus é tão perfeito e absoluto, e tão potente, tão vasto, tão forte e poderoso, que ele irradia realidades dentro das quais civilizações se manifestam, né? Então, do nosso ponto de vista, nós temos que entender que o que nos envolve, desde o nosso corpo, os átomos da realidade, os átomos do ar. O ar é transparente porque ele foi programado para ser transparente. Nós sabemos que o ar existe quando nós movimentamos o nosso braço, nós podemos sentir a brisa se formando.
Quando nós respiramos, nós sentimos o prazer e o sabor adocicado do ar puro entrando e alimentando nossos pulmões, né? Sendo recebidos pelas microveias e sendo transmitidos pelas células do nosso corpo, né? Através de um mecanismo que nós não controlamos. Não somos nós quem controlamos os mecanismos naturais e automáticos do corpo, e muito menos as atmosferas da realidade. Portanto, como nós dissemos nas aulas passadas, a alma individual, ela não é o absoluto, ela é um raio do sol, um átomo da consciência. Este é um dos segredos de Deus. Ele é a personalidade suprema que é capaz de criar outras personalidades. É aí que torna-se difícil entender a corporificação de Bhagavan, de Krishna, né? A forma transcendental de Deus. Né? Porque nós somos pessoas, então nós duvidamos que o absoluto seja uma pessoa. Porém, é isso que os Vedas nos informam, nas páginas mais sofisticadas, mais perfeitas dos Puranas. A pessoa transcendental é uma personificação, a corporificação do absoluto. Muito bem. Da nossa apostação, né, nós temos que entender que o corpo que nos envolve, a atmosfera do planeta Terra, o Sol, o próprio Sol, como explica Sócrates, nós citamos, né, as coincidências entre as teorias, as alegorias de Sócrates e os Vedas na aula de ontem. Vocês vão poder escutá-la em breve, a gente está consertando alguma coisa, mas ela vai ser postada em breve, né? A segunda aula relativa ao conhecimento védico, né? Na qual Sócrates descreve o Sol como sendo uma fogueira dentro de uma caverna. Ele é um truque, ele não é suficiente, ele é apenas uma chama acesa, né, em relação ao absoluto. O Sol é descrito como sendo um reflexo do brilho de Deus, assim como, por exemplo, quando nós olhamos para a água da piscina, ou para a água dentro de um copo, ou para a poça d'água no chão, né, o Sol ou a Lua se refletem ali. Né? Ele é um reflexo de algo muito maior e muito mais poderoso. Né? Nós vamos entendendo melhor o infinito pouco a pouco. Então, nós somos envolvidos por um oceano de ilusões. As próprias camadas atmosféricas, as estrelas, os corpos, tudo isso é como um sonho, uma ilusão, que para ser eficaz, para que a alma tente descobrir o que está acontecendo, essa ilusão precisa ser real. É por isso que é sólido. É por isso que é, às vezes, surpreendente. Né? É por isso que o corpo se deteriora. Né? Você tem que solucionar este enigma. É óbvio que o universo é capaz de corpos mais duradouros do que o nosso. Nós falamos sobre isso já em outras aulas. Né? Então, o que nós temos que entender é por que nós estamos presos neste formato de realidade. Na verdade, a nossa consciência, ela pode ser entendida como o ponteiro de um relógio. Você está aonde você compreende estar. Se nós estamos encarnados numa era como Kali Yuga, onde há, digamos assim, uma decadência da compreensão social, né? E nós estamos assistindo isso nas televisões, né? É porque a nossa consciência está atrelada a este momento do tempo material. Né? Mas isso é um pouco complexo, eu vou explicando isso aos poucos. Então, existem capas desta ilusão, oceanos que nos cobrem, que vão muito além da distância entre a Terra e o Sol. Eles chegam até os limites deste universo. Né? Em breve nós vamos falar sobre como é, talvez daqui a 2 aulas, a própria criação em detalhes do universo material. Né? Existe uma estrela inaugural dentro da matéria, que é chamada de Brahma Loka,
A palavra local em português deriva de loka em sânscrito, que significa, que tem o mesmo significado. Né? Então, essa estrela específica, a primeira estrela que nasce dentro do universo material, né? Ela é o ponto mais alto de todas as galáxias. Né? Nós falamos ontem que as galáxias não estão deitadas na horizontal, mas estão de pé na vertical. Né? Então, o que a gente vê fotografado na internet com aquela famosa flecha, você está aqui, é uma fotografia da ignorância humana que desconhece as escrituras sagradas da antiga Índia e não conhece a posição do universo. O universo não está deitado, mas ele está de pé como um prédio. Né? Então, nós não estamos na periferia, nós estamos na zona central do universo, como nós explicamos ontem, dentre outras coisas. Então, nós temos que entender que o conhecimento não pode ser mais provisório. Para as pessoas que estão buscando os Vedas, elas têm sede de uma verdade que se encaixe perfeitamente em tudo. Né? Então, é necessário compreender que se nós tiramos uma pecinha desse relógio, né, em questão de minutos ele vai parar de funcionar. Então, é impossível para quem está estudando os Vedas, digamos assim, fazer com que todas as outras filosofias se encaixem perfeitamente umas nas outras, porque cada uma delas é uma informação parcial. Elas derivam dos Vedas, como é explicado no vídeo As Evidências Médicas da Reencarnação, no nosso canal do YouTube, todas as religiões. Né? Não há conhecimento no planeta, mesmo as que nasceram na África, as que foram mixadas entre a África, os brasileiros e os espíritas de origem francesa, aí na nossa terra natal, né? Mesmo estas, elas necessariamente derivam do conhecimento védico, pois o conhecimento védico é a totalidade do conhecimento em si. Isso a gente pode comprovar analisando as partes científicas dos Vedas, que eu não vou repetir hoje. Nós já falamos sobre isso ontem e anteontem. Então, os Vedas, nós precisamos fazer com que essa filosofia encaixe perfeitamente. Ou uma filosofia explica tudo, ou ela não é uma filosofia. Né? Nós já falamos ontem sobre o fato de que o budismo, né, deriva dos Vedas. Né? Ele está para os Vedas, assim como os protestantes estão para os católicos. Ele é uma derivação muito posterior e muito recente dos Vedas. E eles retiram o conceito de Deus de dentro da filosofia. Se você desatarracha o número 1 dos cálculos matemáticos do lugar, toda a arquitetura a engenharia que é construída através daquele conhecimento, mais cedo ou mais tarde ela vai ruir. Tanto é que recentemente o Dalai Lama afirmou: se a ciência provar que o budismo está errado, o budismo tem que mudar. Né? E os Vedas, na verdade, eles são a fonte da ciência, como nós já entendemos ontem e anteontem. Não há matemática, não há física quântica que possa existir de maneira contrária ao que está escrito nos Upanishads e nos Puranas. Isso é comprovado. Né? Então, o que nós precisamos entender? Que o que se transmite no senso comum da população mundial com a espiritualidade, na verdade é informação imprecisa, fruto de especulações. As pessoas começaram com o tempo, né, e com a contaminação do próprio corpo e das próprias ações. Né? Nós falamos ontem sobre o fato, anteontem na primeira aula, sobre o fato de que há uma ruptura ética depois da batalha de Kurukshetra, que é a batalha narrada no Mahabharata e no Bhagavad Gita, que nós vamos estudar daqui a 1 ou 2 semanas. Então, essa ruptura ética transforma o homem num animal menos sofisticado, ou melhor, num animal. Né? O homem deixa de ser um ser humano quando ele para de se comportar de maneira ideal, quando ele para de se comportar de maneira adequada, quando ele esquece a ética que é transmitida pela cultura eterna
ligada a Deus, né? Então, nós temos que nos repurificar e colocar as peças no seu lugar certo, né? Por exemplo, hoje em dia disse por aí que todos nós temos que seguir o nosso coração. Cada um de nós deve simplesmente seguir o próprio coração. Então eu pergunto a você se o coração, digamos, de uma pessoa que se comportou como seu inimigo ou sua inimiga na vida, está correto? Nós temos às vezes problemas em família, de pessoas que se comportam de maneira injusta, né? Ou de maneira pouco amorosa conosco ou com os próprios pais. Aquilo veio do coração daquelas pessoas. Elas sentiram de fazer aquilo, de se comportar daquela maneira, né? Elas estavam certas? Né? A resposta é óbvia. Eu não preciso dizer que não, né? Por que, porém? Porque o coração precisa estar purificado, literalmente purificado. É por isso que os Vedas falam dos famosos 4 princípios, né? São os 4 princípios fundamentais da espiritualidade. Nós vamos falar de alguns deles hoje, né? Pois é necessária uma aula específica para a gente poder compreender os 4 princípios. Uh, porém, nós podemos entender, por exemplo, que amor é diferente de luxúria. Na verdade, são duas coisas opostas, né? Nós temos a ilusão, hoje em dia, com os ditames, com os conselhos fáceis da espiritualidade da New Age, que é, digamos assim, essa grande mistura de todas as especulações dos últimos 5.000 anos que são transmitidas pela mídia, pelas redes sociais, né? Que o amor é muito bonito e que nós temos que ser livres, então amar a todos é algo saudável. O famoso poliamor, alguém me explicou que existe essa nova palavra, é a nova forma de se relacionar. As pessoas têm relações afetivas, namoram literalmente com incontáveis seres, e isso é algo bom e evoluído. Na verdade, isso não passa da velha e eterna luxúria, ou seja, da falta de regra, que leva a uma sujeira da vida afetiva, né, que compromete a nossa integridade e a nossa própria inteligência, né? O amor não é a luxúria. O amor, inclusive, né, como nós já dissemos, ele é relativo a Deus e ele é o contrário da luxúria, pois a definição de luxúria é toda e qualquer atividade que é feita para o prazer egoístico do homem, independentemente da sua ligação com Deus. Essa é a definição, digamos assim, original e primordial da luxúria, né, que é encontrada nos Vedas, que são transmitidos pela própria Suprema Personalidade, né? O próprio Krishna, né, é responsável pela transmissão do conhecimento neste e em todos os universos, né? Quem é que determina o que é bem ou mal? Quem é que determina o que é o amor e a luxúria? É a inteligência suprema, né? Então, não pode ser amor aquilo que é vivido como algo egoístico. Então, não pode ser amor a vida afetiva de uma pessoa que depreda a realidade física alheia para o próprio prazer, que colhe corpos como quem colhe frutas numa fazenda que não lhe pertence, sem a responsabilidade e o conhecimento da relação entre os gêneros. Pois há uma diferença entre a forma física do homem e a forma física da mulher. Os gêneros se manifestam de maneira diferente. Isso é um assunto polêmico e atual que precisa ser visto com clareza. A alma manifestada dentro dos universos materiais, ela não é nem masculina e nem feminina. Mas o karma dos corpos manifesta-se desta maneira, ou masculino ou feminino, né? Então, esta
diferente postação gera diferentes direitos e deveres. O homem é fisicamente, biologicamente, mais forte, né? Ele pode carregar coisas mais pesadas, ele pode derrubar uma porta, ele pode abater uma árvore, né? Ele tem uma capacidade de gestão muscular diferente da mulher que é mais frágil, mais perfumada, mais sensível e mais doce do que o homem. Isso não deprecia o homem, assim como as características do homem não depreciam a mulher, né? Mas deve haver um respeito para essas determinadas características. E qual é esse respeito? A mulher deve ser protegida pelo homem. Não somente protegida socialmente dos perigos da sociedade moderna e violenta, mas protegida da volubilidade do desejo masculino. É por isso que existe o comprometimento do casamento, né? O homem pode se casar quando ele se torna responsável por aquela mulher. Ele não pode descartá-la, segundo os Vedas, simplesmente porque ele não a deseja mais, pois ele a relega a uma condição difícil de ser mantida durante a vida. Como é que uma mulher, de repente, é jogada fora porque ela não é mais jovem por um senhor que resolve né, usufruir do corpo de uma pessoa mais jovem, sem meditar no fato de que esta mulher abandonada vai viver décadas de solidão e sofrimento, né? Isso precisa ser quantificado. Os corpos não estão ao nosso redor simplesmente para nos dar prazer. Existem almas dentro destes corpos, né? Então, digamos assim, que a vantagem biológica da força masculina não pode se impor socialmente e transformar a falta de compromisso num harém público onde simplesmente as pessoas que chegam a uma certa idade são descartadas sem o menor respeito e o menor comprometimento entre seres humanos que se deram um ao outro o próprio corpo como objeto de sacramento de um amor e de uma relação, né? Me parece, inclusive, quase ilógico ter que falar dessa forma tão detalhada algo que é bastante evidente, né? Mas eu mesmo me lembrando de como eu enxergava a realidade antes de conhecer os Vedas e antes de colocar em prática essa filosofia que é capaz não só de nos fazer pessoas felizes dentro da realidade, mas também pessoas que compreendem a existência humana própria e alheia, e também o fato de que Deus é algo existencial, algo inerente à realidade, não uma criação posterior do homem, porque na verdade isso é uma opinião, inclusive, bastante frágil, né? Como é que nós poderíamos imaginar que homens primitivos do nada inventariam toda a literatura védica, né? Explicando as expansões dos corpos transcendentais do absoluto e dando um número exato de universos materiais que rodam ao redor da plataforma transcendental, como os anéis de Saturno. Isso é muito para a inteligência de qualquer ser humano, por mais criativo que seja. Então todas estas leis, todo esse funcionamento dessa ética impecável, ela é relativa à natureza da realidade, né? E aos humores e à compreensão da personalidade suprema de Deus, né? Então, nós temos que, na verdade, para avançar dentro de um conhecimento espiritual que sai da New Age, que deixa para trás a especulação e as filosofias provisórias, nós temos que fazer atenção, né, ao que é ensinado dentro dos Vedas e meditar sobre isso. Isso é a verdadeira meditação, né? Eu estou aqui em Nova Delhi, onde eu hoje tive novamente a oportunidade de ouvir falar, né, um guru de 91 anos, né, cujo nome é Bhaktivedanta Bharati Maharaj, né,
que começou a dar iniciação. Hoje em dia as pessoas dão diksha, iniciações nas esquinas. Pessoas que não sabem nem como é Deus, às vezes que nem acreditam em Deus, acreditam na natureza ou num bem um pouco amplo, que não conseguem nem conceber, né, o conhecimento puro assim como ele é, né, iniciando pessoas em fila, né, às vezes ainda pessoas contaminadas, pessoas que ainda têm vícios, né, como cigarros ou álcool, etc., né, pretendendo conectar outros que ainda também conhecem menos do que eles ao Supremo com cerimônias simplificadas ligadas ao conhecimento védico, né? Então, é necessário que a gente tenha a coragem do conhecimento e que a gente tenha a coragem de aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana, né? Então, nós não podemos simplesmente achar que a espiritualidade é o que a gente quer que ela seja, né? Você não comanda as leis do universo. Você precisa conhecer, né, o que está se manifestando ao seu redor, né? Então, um comportamento, por exemplo, afetivo, de fidelidade absoluta, né, é o que é prescrito nos Vedas para uma relação de amor. Isso é fácil de entender. Ninguém admira uma pessoa que tem relações variadas, incontáveis e todas infelizes, né? Pessoas que vivem somente a primeira noite de uma relação de amor e não conhecem o desenrolar de um relacionamento em fidelidade absoluta, né? É óbvio que eu não estou aqui para julgar ninguém. Nenhum de nós pode fazer isso, né? Os gurus, que são pessoas autorrealizadas, que conhecem todo o conhecimento védico profundamente e têm a realização das verdades transcendentais, eles vão nos aconselhar a viver de maneira mais adequada. Ninguém vai ser crucificado pelos próprios erros. Isso não faz parte desta cultura, né? Porém, nós somos convidados a nos aprimorar, né? A usar, por exemplo, o Mahamantra, que é a chave do progresso individual, um mantra que produz felicidade interna, né? Isso é descrito como a resposta da inteligência suprema àqueles que pronunciam os santos nomes de Deus, né? O uso do Mahamantra nos ajuda a nos elevar a esta plataforma básica de seguir os 4 princípios, cujo primeiro é não ao sexo ilícito. Os Vedas não dizem não ao sexo. Os Vedas dizem não ao sexo ilícito, ao sexo sem a responsabilidade e o respeito de um pelo outro, né? Sem o compromisso da fidelidade. O que é que nós podemos dar à pessoa amada senão a sacralidade do nosso corpo, né? Isso é muito importante. Nós não nascemos assim no Ocidente. Nós chegamos até este patamar usando o Mahamantra e meditando sobre o conhecimento védico. Então eu estava falando sobre Bharati Maharaj e ele disse isso: meditar, na verdade, é refletir sobre os mantras védicos, em específico sobre os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, que nós vamos entender na semana que vem, né? Então, para ir em direção à conclusão dessa nossa aula, né, nós temos que entender que, assim como nós não somos Deus, e nós não criamos com Deus o universo material, mas nós estamos presos dentro de uma realidade que funciona como um enigma, né? É um enigma que é repetido sucessivamente nas nossas sucessivas vidas. O que é que está acontecendo? Quem é você? O que é a realidade? Quem é Deus? Né? Isso é o que é perguntado à alma, né? As pessoas perdem tempo hoje buscando a matéria, buscando poder, né? E se esquecem que, como Krishna
declara no Bhagavad Gita, para aqueles que me ignoram, eu sou como a morte que lhes arranca tudo no último momento. Deus é a própria morte do corpo, né, que, de certa forma, mostra para a alma transcendental dentro do corpo humano que aquilo tudo que ela acumulou e acreditou que fosse próprio era provisório e pouco real, pouco importante em relação às verdadeiras perguntas da existência. Né? Então, o primeiro princípio é não cometer sexo ilícito, não fazer sexo ilícito. Né? Isso vai abrir o canal de uma relação duradoura, inclusive. Não há, esse é o segredo, na verdade, né? Dos casamentos efetivos. Você ter uma relação duradoura, para isso é necessária a fidelidade. É impossível, né, uma relação entre dois seres sem a fidelidade. Né? E a questão, por exemplo, principal é essa. Né? A partir do momento que nós conseguimos entender isso, nós podemos caminhar nessa direção. Né? Então, eu peço a vocês que percebam quanto a luxúria é transmitida, tanto pela mídia, quanto pelo próprio comportamento de governantes do planeta inteiro e pelos falsos mestres. Né? Os falsos mestres falam de um amor libertário, de uma liberdade extrema, que na verdade atrai multidões, porque as pessoas estão interessadas, principalmente na juventude, em manter o próprio prazer e a própria comodidade. Então todos se ajoelham diante destes bodes sentados no trono, né, que professam serem o Supremo, e que ensinam a luxúria como a forma correta de amar, sem saber ainda, né, o destino que eles terão nas próximas vidas. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Né? Então, essa ilusão da realidade, estas especulações, inventar a espiritualidade, acreditar simplesmente que aquilo que nós ouvimos na nossa mente, mas eu ouço uma voz, eu vi uma imagem em sonho, isso sim é um holograma. Essa voz é produzida pela ignorância que você ainda compactua ao não compreender a verdade. Nós temos que ter a humildade, e humildade significa nos ajoelharmos diante do conhecimento eterno dos Vedas. A palavra Upanishad significa sentado com carinho aos pés do mestre. Os 4 primeiros Vedas, que informam sobre o funcionamento da matéria, são seguidos, os próximos textos são os Upanishads. É o momento em que nós humildemente nos sentamos aos pés de um guru e ouvimos de uma alma realizada, de uma alma que está muito mais avançada do que a nossa, como nos comportar para poder nos aproximar de Deus. Deus é uma pessoa suprema e você é outra pessoa. Bharati Maharaj disse ontem no seu Harikatha, né, na sua aula impecável e emocionante, aqui em Nova Delhi, que você não pode servir a Deus, você não pode se sintonizar com Deus se Ele está no 10º andar e você está na garagem. Você está abaixo do zero. Como é que você quer ver Deus, compreender Deus? Né? A visão transcendental e a felicidade caminham juntas com a ética e com o fim dessas especulações. Que às vezes, com pequenas palavras, com jogos de palavra, né, nos dizem, a verdade é aquilo que você determina. Né? Você deve determinar a sua vida. Existe um limite para o que a gente pode determinar e para o que é prescrito karmicamente para cada um de nós. Não é pronunciando um número no ar ou escrevendo um número na internet que eu vou me tornar milionário. Nem se eu telefonar para aquele número e pedir dinheiro emprestado isso vai acontecer. Então, todos esses decretos, todas estas... quem é o homem para decretar no universo?
Aquele que se comporta como se o universo fosse sua propriedade ainda é uma pessoa em fase demoníaca, né? Seja ele humano ou o que ele for, né? Então, se eu estou decretando o que eu quero para este universo, imaginem o caos, né? Se todos os seres humanos decretassem serem os mais bonitos, os mais ricos, os mais poderosos, os donos da política, os donos da economia, como que seria possível que o universo obedecesse aos decretos das almas que ainda estão afogadas na ignorância? Então, toda essa linguajar ligado à New Age, eu peço que vocês prestem atenção. Nós não precisamos comer o pão que o diabo amassou se a gente quiser falar com Deus. Ah, mas isso é uma poesia. Mas a espiritualidade vai além da poesia. Está antes da poesia. E é a fonte da arte suprema, que é a sintonia com a inteligência absoluta. Que é o amor ao conhecimento e à verdade, como ela se manifesta, pelo que ela é na sua forma e no seu nome transcendental. Deus é absoluto e não há diferença entre a sua forma, a sua personalidade e o seu nome, Shri Krishna Govinda. Krishna significa o todo atraente e Govinda significa aquele que irradia e distribui o prazer e a felicidade eterna. A verdade é como ela é, não como os homens a inventam. Então, para terminar, eu peço que vocês estudem o que é publicado no nosso grupo, né? Que vocês façam um Ekadasi, se for possível. Esse próximo Ekadasi é um Ekadasi muito importante, pois ele é, digamos, um Ekadasi que corrige os erros feitos nos Ekadasis precedentes. Né? Então, por exemplo, né, nós podemos nos purificar através da alimentação no dia do Ekadasi, pois, como é explicado nos Vedas, né, a consciência tem que se transmitir e se traduzir em ações. Não basta conversar sobre Krishna, mas nós precisamos aplicar esta filosofia no nosso olhar, na nossa compaixão, no nosso comportamento. Né? As pessoas hoje dizem que vamos mandar cristais líquidos para não sei quem que está precisando, vamos mandar vibrações para tal pessoa, e mudam de assunto. Essas vibrações, elas são reais e elas são o canto dos santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, com o qual nós nos reconectamos às formas transcendentais masculina e feminina da suprema personalidade de Deus. Hare significa uma conexão com a suprema deusa, a personificação, a corporificação feminina do absoluto, Radharani. Né? A palavra Radha significa aquela que tem mais amor por Deus. Como nós vamos entender, essa manifestação divina feminina é a personificação do êxtase interno do absoluto. E a própria essência de Deus, né, que é o dominador da potência, e essa potência feminina interna de Deus, explicam os gêneros. Nós falamos hoje sobre sexualidade, e nós falamos sobre amor e luxúria. Né? O gênero masculino e feminino são explicados na própria manifestação de Deus. Pois tudo que existe é um eco das formas originais. Eu peço que vocês meditem sobre o que significa a pessoa suprema, a forma transcendental de Deus. Né? Então, e que vocês prestem atenção nestas especulações da New Age. Né? Existem pessoas matando animais na esquina, né? Que estão degolando animais gratuitamente, sem ainda nem conhecimento do que é um ritual como esse, né? Assegurando coisas para outras pessoas que estão ainda mais perdidas do que estas. Vocês podem ver São Paulo e outras cidades do Brasil estão disseminadas por cartaz: trago a pessoa amada de volta, pagamento após o resultado.
Ou seja, vamos traduzir numa língua mais clara. Passamos por cima do livre-arbítrio alheio porque você decide e você paga depois que morrer. Pois haverá um pagamento. E ele não é somente os reais, as centenas de reais que são colocadas na mão de quem faz essa amarração. Né? Isso a gente pode explicar como funciona numa outra aula. Mas o importante é que nós percebamos que a realidade espiritual coletiva ela está ancorada em coisas negativas. As pessoas estão voltando a achar que bruxas são positivas. Há moças hoje em dia, que eu inclusive conheço pessoalmente, que participam de iniciações da New Age, onde há banhos de sangue menstrual para todas elas. Né? O sangue transporta o nosso karma, inclusive do ponto de vista de vírus e bactérias. Né? Isso, na verdade, está propiciando uma conexão com seres que não são sintonizados na pura relação com Deus, que é descrita pelos Vaishnavas e que é Bhakti Yoga, a yoga do amor, o exercício. Né? Yoga significa exercício, reconexão com o Supremo Deus. Né? E com isso eu encerro a aula de hoje, agradecendo a todos pela paciência em terem me escutado. Eu tenho que admitir que o que há de bom dentro dessas nossas aulas é mérito dos gurus e de mestres, né, que protegeram e transmitiram os Vedas de maneira impecável. Né? Os erros, infelizmente, são todos meus. Vanchakalpa tarubhyascha kirpa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até amanhã.